Scopper Gaban foi revelado no capítulo 1139 do mangá de One Piece e muitas perguntas surgiram a partir disso. Qual o seu real nível de poder, que tipo de poder ele pode e irá ensinar ao Luffy e como ele foi capaz de satisfazer uma gigante na cama, um homem que permanece rodeado de mistérios mesmo após a sua aparição. Mas agora, falando sério, como eu teorizei no último vídeo, a forma como esse homem foi capaz de copular com uma mulher tão grande só pode ter sido através de um novo tipo de hack, ou no mínimo um armamento avançado o suficiente para que ele pudesse emitir uma onda de hack a cada bimbada. Mas agora falando sério, realmente sério, muita gente tem especulado sobre as possibilidades a respeito do devorador de gigantes Scopper Gaban, especialmente sobre a possibilidade dele possuir um nível inédito de hack e que esse conhecimento seja e possa ser passado para o Luffy. E se fosse para eu dar um spoiler, eu acredito que sim, pode ser que exista um nível de poder ainda maior que deve aparecer no mundo de One Piece. Fica comigo até o final desse vídeo que, como sempre, o vídeo tá recheado de coisa boa, porém, não antes de você deixar aquele like logo no começo do vídeo e conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para continuar sendo abençoado ou amaldiçoado com as verdades que serão ditas nesse e nos próximos vídeos. E para você que gosta de Dandadan, Berserk Jujutsu e Bleach, você vai gostar do que eu tenho para te falar. Em parceria com a loja Shikigami, a gente está lançando uma coleção de camisetas iradas, todas com essa temática sobrenatural. A pré-venda da coleção já começou, mas vai ficar disponível por tempo limitado, por pouquíssimo tempo, então para você não acabar perdendo essa chance, eu recomendo você garantir a sua ainda hoje. E claro, né, que acessando o link no comentário fixado e usando o cupom BRUNO10, você ganha 10% de desconto que você ainda pode acumular com mais 5% de desconto dependendo da forma de pagamento e até frete grátis em compras acima de R$350. Então, lembra de garantir a sua coleção ainda hoje, antes que acabe, beleza? Vamos lá então. Sempre que Luffy se vê diante de um mestre, ele acaba aprendendo alguma coisa nova. Vimos ele aprender o básico do conceito de hack durante os 2 anos de treinamento com Silvers Rayleigh. Vimos ele aprender o nível avançado da observação com Charlotte Katakuri, não podemos esquecer disso, e vimos também ele aprender o nível avançado do armamento com o velho Hyogoro no país de Wano. E ainda, mesmo sem um mestre propriamente dito, Luffy foi capaz de aprender o nível avançado do Haki do Conquistador apenas olhando como o monstro Kaido era capaz de fazer. Eu acho que todo mundo ficou surpreso com a velocidade que o Luffy evoluiu o seu Haki em Wano, desenvolvendo tanto o seu armamento quanto o seu Haki do Conquistador. Mas ainda estamos falando, né, a gente precisa lembrar disso, de um protagonista shonen que costuma evoluir numa velocidade muito acima da média. Mas isso também pode se justificar com o fato do Oda já ter revelado que o Luffy possui uma proficiência, ou seja, um talento muito maior para o Haki do Conquistador do que para os outros 2 tipos de Haki. Por isso, ele foi capaz de aprender tão rápido a forma avançada desse tipo de Haki, no caso, o Haki do Conquistador. Portanto, a essa altura da história, restou a seguinte dúvida: se o Luffy já foi capaz de aprender as 3 formas avançadas de cada tipo de Haki e ainda por cima foi capaz de despertar a sua Akuma no Mi, o que mais resta para o Luffy aprender? Será que ainda resta alguma coisa para ele aprender? Ou será que esse será o máximo que veremos do personagem? O próprio Luffy afirma ao despertar a sua fruta que aquele era o seu ápice. Então será que ainda resta um novo patamar para ele? Convenhamos, né, que ainda falta muito para que o One Piece realmente chegue no seu final e o Luffy enfrente os seus principais inimigos, como o Almirante de Frota Akaino, Barba Negra e até Imu-sama. Particularmente, eu ainda vejo espaço para uma nova variação do Gear 5 do Luffy, que eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, que envolveria uma forma solar completa. Reparem que mesmo o Luffy alcançando a forma do Deus do Sol, toda a sua imagem na forma do Gear 5 ficou muito mais associada à Lua, seja pela sua aparência 100% embranquecida, como também pela própria Lua surgindo detrás do personagem. Então eu ainda quero ver uma variação do Gear 5 que remeta a uma forma completa do Deus do Sol Nika, e quem sabe o Oda ele já tenha dado essa dica quando o Luffy entrou parcialmente no seu Gear 5 e assumiu uma aparência avermelhada no arco de Egghead. Mas tudo bem, isso estamos falando da sua Akuma no Mi, mas e quanto ao seu hack? Muita gente acredita que o que o Luffy foi capaz de aprender no arco de Wano, infundindo o seu hack nos seus punhos, não se trata da forma avançada do Haki do Conquistador.
Eu, particularmente, discordo. Eu acho que se trata, sim, de uma forma avançada, mas eu também acredito que exista espaço para que o haki do Conquistador do Luffy possa alcançar um novo patamar e talvez seja ninguém menos que Scopper Gaban o responsável por nos ensinar e ensinar ao Luffy sobre isso. Tivemos então a revelação de Scopper Gaban como sendo o braço esquerdo do Rei dos Piratas, o que já levanta a seguinte pergunta: quem seria então a perna direita, a perna esquerda ou qualquer outra parte do Rei dos Piratas? Até onde vai esse quebra-cabeça do Exodia? Mas independente disso, nos foi revelado ainda que Scopper Gaban esteve lado a lado com o imediato do bando Silvers Rayleigh e ainda ao lado também do próprio Rei dos Piratas, Gold Roger. Muita gente ficou confusa quanto à tradução e o significado dessa frase, se ela realmente sugere que os três tivessem o mesmo nível de poder ou tivessem um nível de poder tão próximo que poderiam ser considerados iguais. Bom, o verbo usado para falar sobre o Gaban também já foi usado da exata mesma forma para comparar personagens como o Luffy e o Shanks, depois que ambos foram nomeados como imperadores, no caso, após o arco de Wano. E já foi usado também com Kozuki Oden, quando dito que ele saiu para o mar e ficou lado a lado com os maiores piratas do mundo, no caso, Roger e Barba Branca. Além disso, uma das traduções desse verbo realmente indica que dois elementos se encontram em pé de igualdade, mas também pode indicar um sentido um pouco mais amplo do que somente em nível de poder. Se a gente pegar os exemplos citados, a gente não sabe se Luffy e Shanks estão exatamente no mesmo nível de poder, mas sabemos que eles estão no mesmo patamar como imperadores. Além disso, a gente não sabe se Kozuki Oden, mesmo no seu auge, possuía o exato mesmo nível de poder que Roger e Barba Branca, mas o que a gente sabe com certeza é que Oden nunca foi tratado nem chamado como um filho pelo Barba Branca, mas sim como um irmão. Barba Branca chama o Oden de irmão, ou seja, um detalhe que denota uma certa equiparidade no tratamento entre eles dois, como se ambos fossem iguais em questão de moral e respeito. E isso fica ainda mais evidente quando vemos Roger, Barba Branca e Oden conversando e interagindo de igual para igual, sentados juntos. Então talvez o que o Oda tivesse em mente com essa frase fosse a ideia de que o trio principal dos piratas Roger, Gaban, Rayleigh e o próprio Roger compusesse a linha de frente do bando. A linha de frente que sempre parte para a ação em conjunto, muito parecido com Luffy, Zoro e Sanji, que sempre se jogam na frente do perigo sem pensar duas vezes. Inclusive, uma das traduções para o verbo usado no caso do Gaban também denota um sentido de andar lado a lado, de estarem alinhados. E como vimos em God Valley, tanto Roger quanto Rayleigh e Gaban estavam lado a lado quando entraram em ação. Então, resumindo, o que eu acredito é que Roger, Rayleigh e Gaban tivessem sim uma certa diferença em nível de poder, pelo menos uma distância do Roger se comparado aos outros dois, que talvez até estivessem num patamar praticamente igualados, no caso, Rayleigh e o Gaban. Mas eles foram colocados como iguais aqui, no sentido dos três serem a linha de frente do bando do Rei dos Piratas. Tendo então isso em mente, a pergunta que fica é: Scopper Gaban tem algo ou teria algo a ensinar para o Luffy? Como eu disse no começo do vídeo, Luffy sempre tem algo a aprender quando se encontra com um novo mestre. Ele aprendeu o básico do haki com Rayleigh, detalhe que a gente só foi descobrir que o próprio Rayleigh era capaz de usar a forma avançada do haki do Conquistador somente em Amazon Lily, e agora pode ser que ele aprenda alguma nova forma avançada do haki com Scopper Gaban, um tendo permanecido no final da primeira metade da Grand Line e outro permanecendo no final da segunda metade da Grand Line, mas ambos para ajudar o Luffy a crescer. Mas indo então à pedrada desse vídeo, a ideia que muita gente tem apostado e que eu trago aqui nesse vídeo é que talvez o haki do Conquistador não seja apenas uma forma de quebrar o espírito do seu oponente, mas sim uma forma de até mesmo controlar a vontade do seu oponente de forma literal e direta. Sabemos que esse tipo de hack consiste no usuário conseguir desestabilizar o espírito a ponto da vítima se sentir intimidada ou até mesmo perder a consciência. No caso da vítima ser um animal, o usuário ainda pode domar e domesticar a vítima para que ela obedeça às suas ordens. Mas isso se tratando de animais considerados irracionais. Mas e quanto a humanos?
Bom, muita gente pode se lembrar de quando Shanks, o Ruivo, chegou até o país de Wano emitindo o seu Haki do Conquistador a quilômetro de distância e conseguiu desestabilizar o espírito do Almirante Aramaki, fazendo com que ele decidisse recuar. Porém, isso eu tô falando no mangá, porque a cena, quando foi adaptada no anime, trouxe uma nuance bem diferente, fazendo com que os raios de haki vindos do Shanks atingissem diretamente o corpo do Aramaki, quase como se fossem fios querendo controlar o corpo do almirante. Então, considerando que a cena do anime foi um exagero por parte da Toei, a gente precisa considerar primeiramente o mangá, que não foi um controle direto do corpo do almirante. Shanks liberou o seu haki, Aramaki foi afetado por ele, percebeu que aquela presença pertencia aos piratas do Ruivo e, portanto, decidiu recuar. Tudo, ainda assim, por vontade própria. Porém, eu sinceramente não duvido que esse nível de haki do Conquistador realmente possa existir no mundo de One Piece. Afinal, se o haki é a representação do espírito e da força de vontade de uma pessoa, não seria impossível imaginar que um poder como esse fosse capaz de afetar diretamente o espírito de terceiros de forma tão intensa que a única coisa a se fazer seria abaixar a cabeça e literalmente obedecer. Para efeito de comparação, seria algo como o que o Kaido fazia com as suas vítimas, quebrando os seus espíritos só que na base da porrada, para que elas simplesmente passassem a obedecer a ele. Mas nesse caso, talvez de forma mais direta, onde a vontade de uma pessoa é tão forte que ela se torna capaz de controlar a vontade de outras pessoas. Caso esse conceito seja real, a pessoa que eu imagino sendo capaz de realizar um feito como esse seria ninguém menos que o rei do mundo Imo. Afinal, Imo deseja controlar o mundo e ter o poder absoluto, então um poder assim combinaria perfeitamente com ela. Na verdade, eu imagino que a forma como Imo compartilha, ou pelo menos parece compartilhar os seus poderes com outras pessoas, como ela parece fazer com os Gorosei, possa ter a ver com isso. No caso, a vontade de Imo é tão grande que ela se tornou capaz de inserir essa vontade em outras pessoas, fazendo com que os próprios Gorosei, por exemplo, despertassem habilidades demoníacas muito parecidas com as de Imo. Lembram da tese do Vegapunk sobre as Akuma no Mi terem surgido do desejo ou da vontade das pessoas? Então, nesse caso, Imo seria capaz de forçar a sua vontade em cima de terceiros a ponto de fazer com que outras pessoas despertem as suas próprias habilidades de Akuma no Mi. É por isso que quando vemos os Gorosei serem apresentados, não temos o nome de nenhuma fruta propriamente dita, mas sim apenas os nomes das criaturas que cada um deles representa. É por isso também que os poderes dos Gorosei são tão parecidos com os poderes de Imo, porque a vontade que fez eles despertarem esses poderes partiu, na verdade, da vontade e do desejo de Imo. E aí, gostaram da ideia? Bom, se isso tudo for realmente verdade, está cravada então a teoria aqui nesse vídeo. Mas, parando para pensar friamente, eu duvido que o Luffy seja adepto de usar um poder como esse, já que se trataria de praticamente controlar a vontade de outras pessoas. E como sabemos, Luffy não deseja governar ou controlar nada nem ninguém. Então, será que o Luffy usaria um poder como esse, caso esse poder realmente exista? Será que a gente poderia chamar esse de o Haki proibido? Eu deixo essa para vocês responderem aí nos comentários. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!